Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Lu. Nesse vídeo, quero falar com vocês sobre fé. Mas antes de começarmos esse assunto, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha abençoado para me ajudar. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa lá me seguir, tá bom? A palavra que eu quero falar com vocês está em Hebreus, no capítulo de número 10. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Nós vamos ler no versículo de número 38. Diz assim a palavra: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui, a palavra do Senhor está dizendo que nós, justos, viveremos pela fé. A fé no Senhor e a fé na sua palavra. Então, se nós vivemos pela fé, nós temos que viver pela total confiança no Senhor. Mas para falar de fé, vamos ver o que a Bíblia também nos fala sobre a definição. O que é a fé? Está aí mesmo, no próprio livro de Hebreus, no capítulo de número 11, e nós vamos ler o versículo de número 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas a prova daquilo que eu não vejo. Então, se o justo viverá pela fé, e a fé é uma coisa que eu não vejo, eu tenho que acreditar naquilo que eu não estou vendo, com certeza de que vai acontecer. Muitas pessoas, hoje em dia, dentro do cristianismo, os cristãos, estão confundindo fé com credulidade. As pessoas dizem, eu creio, eu tenho fé, mas na verdade não é exatamente isso que está acontecendo na prática. Quando eu digo que eu tenho fé em Deus, fé é acreditar, confiar, se lançar nos braços do Senhor, acreditando de que tudo vai dar certo, independente da situação. Eu posso não estar vendo nada resolvido, mas eu tenho a certeza, a convicção de que vai dar certo. As coisas podem estar dando tudo errado, mas eu acredito, eu confio, eu espero que Deus vai trabalhar ao meu favor e as coisas vão acontecer. Mas, hoje em dia, nós falamos muito de fé. Eu creio, eu tenho fé, Deus vai fazer, eu vou colocar nas mãos do Senhor. E não é exatamente o que nós fazemos. Quando nós determinamos que vamos colocar um problema nas mãos do Senhor, nós temos que colocar na mão dele e deixar na mão dele. Mas nós queremos dar a famosa ajudinha para Deus para resolver o problema. Queremos fazer as coisas darem certo da nossa maneira. Isso prova que nós não estamos vivendo fé, nós estamos vivendo a credulidade. A gente diz que crê, imagina que vai dar certo, mas com as nossas mãos a gente quer resolver o problema. A fé é totalmente ao contrário de tudo isso. Nós deixamos o problema nas mãos de Deus, nós confiamos que Deus vai fazer e deixamos Ele trabalhar. Uma coisa que eu posso te dar um exemplo, que hoje nós vimos muito, as pessoas dizerem que são ansiosas, que sofrem de ansiedade. E o que isso significa? Que a pessoa está tão preocupada com alguma situação que ela fica ansiosa, ela fica agoniada, angustiada, porque a coisa não se resolve, porque ela não conseguiu dar um jeito. Mas assim mesmo ela está dizendo que tem fé em Deus, que as coisas vão se resolver. Mas aí eu consigo entender que não é fé, é credulidade. Porque ela imagina que vai dar certo, mas ela não confia totalmente em Deus para deixar esse problema ser resolvido por Ele. Quando eu confio de verdade, eu espero as coisas acontecerem. Eu não tento ajudar a Deus, eu não fico quebrando a minha cabeça tentando resolver aquilo que eu deixei para Deus resolver. Eu não fico angustiada, ansiosa, esperando as coisas acontecerem. Eu descanso no Senhor e espero elas acontecerem. Pela fé, eu já sei que vai dar certo. Então, teoricamente, eu sento e espero o agir e o trabalhar de Deus.
Viver pela fé é se lançar nos braços do Senhor com a total confiança de que Ele vai fazer e que eu só preciso esperar e fazer a vontade dEle. Quando eu vivo pela fé, eu quero fazer as coisas de uma maneira tão agradável a Deus, ao ponto de que Deus olhando para mim, Ele se agrade e atenda o meu clamor e resolva o meu problema. Olha comigo, aí mesmo em Hebreus, no capítulo 11, aí a partir do versículo 2, diz assim: porque por ela, a fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, Deus não trabalha ao meu favor ao ponto de eu dar testemunho do que Deus faz. Viver pela fé, foi assim que nós começamos. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é não se preocupar em resolver os problemas do mundo, mas esperar que Deus resolva. E o que eu faço enquanto isso, pastora? Eu clamo, eu oro, eu busco, eu vou conhecer a Deus. Enquanto isso, Deus se agrada de mim e vai trabalhando. Lançar os meus problemas na mão do Senhor é deixar Ele trabalhar e confiar que Ele vai fazer. Não tentar, da minha maneira, resolver o problema. Viver pela fé é agradar a Deus. Ter uma vida agradável aos olhos do Senhor. E agradar a Deus significa viver em santidade. Quando nós falamos em santidade, o negócio aperta um pouquinho mais. Hoje não se pode falar em santidade, em comportamento do cristão, que as pessoas já ficam receosas, preocupadas, porque muitos vão querer sair da igreja, não vão querer ficar na congregação porque está pregando santidade, porque está exigindo um comportamento do cristão. Ei, o comportamento do cristão correto, justo, é aquele que agrada a Deus. E para agradar a Deus, tem que andar segundo a vontade dele, segundo a sua palavra, segundo o seu mandamento. E aí, o justo é aquele que vive pela fé. E o que vive pela fé é aquele que agrada a Deus. Para agradar a Deus, tem que estar em santificação. Olha como uma coisa traz a outra. Mas hoje não se fala mais em santificação. As pessoas não precisam mais de santidade, andar como um cristão, fazer diferença. Você foi chamado para ser justo e viver pela fé. Se você foi chamado para ser justo e viver pela fé, você foi chamado para ser diferente. Ser diferente não é ser melhor que ninguém, mas é ser uma pessoa que vive de uma maneira agradável aos olhos de Deus. Eu quero, através desse vídeo, te despertar para que você possa viver pela fé. É tão difícil viver pela fé, se lançar totalmente nos braços do Senhor, confiar nele, buscar conhecer a Ele e fazer somente a sua vontade. Mas é isso que eu quero te convidar, através desse vídeo, a fazer, a mudar a tua vida por completo e viver pela fé. Porque se você agradar a Deus, Ele vai vir ao teu encontro. Ele vai responder o teu clamor, Ele vai agir ao teu favor e as coisas vão acontecer. Você não precisa ver para crer. Você precisa sim crer para ver. Primeiro eu creio, eu acredito, eu confio, depois eu vejo o agir de Deus. Muitos querem primeiro ver os milagres, ver as coisas que Deus vai fazer para depois dizer que creem nele. Mas eu quero te convidar a crer primeiro. Se você crer,
com convicção de que vai acontecer, ainda que você não esteja vendo, pode ter certeza, através da sua fé, você vai ver acontecer o milagre, a transformação, a mudança. Deus vai agir na tua vida. Então creia, tenha fé, para que você possa ver o trabalhar de Deus. Confia nele, se lança nos braços do Senhor, deixa Ele trabalhar, deixa Ele guiar o barco da tua vida, deixa Ele tomar a direção. Não faça você nada sem a direção de Deus, mas deixa Ele direcionar. Seja justo, viva pela fé, viva em santidade, viva segundo a vontade de Deus para que seja agradável ao Senhor. Que você possa aprender através desta palavra. Eu te convido a estudar mais. Hebreus capítulo 11, você vai aprender o que é fé. Você vai ver exemplos de fé. Noé, Abrão, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que o Senhor estava preparando para ele. Abraão, ele saiu da terra dele sem saber para onde ia. Isso é fé. Ele nem sequer imaginava para onde estava indo, o que ia passar, o que ia viver. Mas ele obedeceu à palavra do Senhor e pela fé ele foi pai de multidões. Então que pela fé você possa viver grandes acontecimentos, grandes milagres e dar grandes testemunhos do que Deus é capaz de fazer através da fé. Se nós vermos exemplos da Bíblia, a maioria dos milagres o Senhor fala: a tua fé te salvou. Seja feito segundo a tua fé. Então você precisa ter fé, acreditar que vai acontecer. Ainda que o mundo inteiro esteja dizendo que não, ainda que as pessoas que te rodeiam digam que não vai dar certo, ainda que tudo pareça que não vai dar certo, Deus está dizendo: se lança nos meus braços, confia em mim, pela fé eu vou operar na tua vida. O Senhor quer fazer milagres, o Senhor quer fazer mudanças, o Senhor quer entrar na tua vida e fazer uma grande transformação. Mas para isso, Ele precisa da fé, a tua fé. Então deixa a tua fé entrar em ação para que as coisas realmente aconteçam. Não seja levado pela credulidade. Não imagine coisas. Não pense que o seu querer é o querer de Deus. Às vezes, o que a gente quer não é o que Deus quer. Então nós devemos deixar Deus fazer. O não de Deus às vezes é melhor do que o nosso sim. Ah, eu quero. Então eu tenho fé que porque eu quero vai acontecer. Eu tenho fé que se Deus quiser, vai acontecer. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Isso é fé. Querer o que Deus quer para nós e não o que nós queremos. Amém? Que essa palavra, ela entre no teu coração, ela dê frutos e tua vida possa ser transformada pela fé. E que você venha dar grandes testemunhos do que a tua fé foi capaz de fazer a mão de Deus se mover na tua vida. Amém? Se você gostou desse conteúdo, compartilha para que outras vidas possam ser edificadas através dessa palavra. Deixa o seu joinha, não esqueça de compartilhar. Se tiver algum comentário, alguma coisa que você queira que eu fale num vídeo, coloque aqui nos comentários abaixo. Se tiver alguma pergunta, coloque aqui também. Eu vou fazer questão de responder cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus mude a tua história através da tua fé. Um beijo no coração, fiquem com Deus.